Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! 25 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno dessas eleições. O alto índice de abstenção e as dificuldades enfrentadas pelas campanhas, mais curtas e sem financiamento empresarial, trouxeram a reforma política ao centro das discussões novamente. Esse é o tema da nossa conversa aqui no Câmara Debate. Os convidados são o líder do bloco PTN, PTdoB e PSL, que reúne 18 parlamentares, deputado Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, e o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, que foi relator da reforma política na Câmara. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Jacome, o senhor acha que já é tempo de mexer de novo nas regras eleitorais? Nós tivemos uma mini-reforma eleitoral recente, já dá para mexer de novo? Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu entendo que o processo eleitoral é um processo dinâmico e ele vai precisar sempre de ajustes, vai precisar sempre de aperfeiçoamento. E eu acho que o brasileiro aprende com cada eleição. E nós tivemos modificações substanciais nessas eleições. Algumas bem aceitas, bem aprovadas, como, por exemplo, a redução do tempo de campanha. Chegamos à conclusão que era muito tempo, principalmente uma campanha municipal com 90 dias extenuantes, né, ininterruptos de campanha, e a sociedade se mostrou muito palatável nesse novo formato dos 45 dias. Tivemos a questão da mudança no financiamento. Me parece que foi positiva também. Eu acho que barateou muito as campanhas. Mas temos ajustes. Por exemplo, no teto que foi definido para as campanhas municipais, a gente percebeu que em alguns lugares, por exemplo, o teto máximo de despesa para ser contabilizada, uma candidatura majoritária, chegou a 20, 30 mil reais. E a gente sabe que você não faz uma campanha majoritária, por mais modesta, simples que seja, com tão pouco recurso. E aí você pergunta, mas não foi feita então? Não está contabilizado apenas esse teto? E como é que foi feito? A gente, infelizmente, sabe que o Caixa 2 continuou funcionando ainda nessa campanha eleitoral. Deputado Marcelo Castro, como o senhor avalia essa experiência? Alguns cientistas políticos disseram que essa campanha foi mesmo uma experiência. O senhor concorda com o deputado Jacome? É preciso fazer ajustes nessas regras? Concordo em gênero, número e grau. A reforma política que nós temos feito no Brasil tem sido um processo. Ela tem avançado, cada legislatura a gente tenta fazer uma reforma mais profunda, mas termina avançando. E agora nós demos um salto muito grande com a proibição pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo também, aliás, pelo Supremo, do financiamento das campanhas por empresas. Que aqui eu acho que está o ponto principal. Quer dizer, todos esses escândalos de corrupção que existem no Brasil, que os políticos estão envolvidos, todos, o que é que dizem? Recursos para a campanha. Então, as campanhas eleitorais estão sempre envolvidas nessa questão da malversação dos recursos, da corrupção, desses escândalos todos, os políticos estão por detrás. Qual é a diferença dos políticos do Brasil para o resto do mundo? Não tem diferença nenhuma, nós somos seres humanos como qualquer outro. E os seres humanos, só existe um ser humano sobre a Terra. Não tem dois tipos de seres humanos. Somos todos iguais. Independente da cor, da religião, somos todos iguais. Por que no Brasil tem tanta corrupção, tem tanto escândalo? É porque no Brasil as campanhas são muito mais caras do que no restante do mundo. Por que isso?
Porque o nosso sistema eleitoral é um sistema completamente anômalo. É um sistema esquisito, que não tem canto nenhum do mundo. Quer dizer, quando eu fui relator da reforma política, Daniela, foi a coisa que eu mais insisti. Gente, por que é que nós insistimos em ser uma exclusividade, uma esquisitice? Por que é que nós não somos igual ao resto do mundo? Os Estados Unidos têm um sistema eleitoral que funciona aí há séculos. A Inglaterra tem um sistema eleitoral que funciona há séculos. A França tem um sistema eleitoral que funciona há séculos. Você não pode dizer que o sistema sueco não funciona, que o sistema suíço não funciona, que o sistema espanhol não funciona. O sistema brasileiro não funciona. Qual o senhor acha que são as principais diferenças? A diferença é que no Brasil, diferente do mundo inteiro, as campanhas aqui são individualizadas. Quando no mundo inteiro as campanhas são partidárias. Então, se você está no Uruguai, você é candidato do Partido Branco. Vote no Branco. Ou vote no Colorado. Você é candidato do Partido Colorado. O eleitor vai para a urna, vota no partido, não vota no candidato. Ah, mas nos Estados Unidos vota no candidato. Vota, mas não é no estado todo. É numa região restrita, é num distrito. Então, aquela pessoa que o eleitor vota, normalmente, são quantos que estão concorrendo para prefeito? 3, 4, 5. Quantos vão concorrer para deputado? 3, 4, 5, é a mesma coisa. Então, aquele candidato daquele distrito, o eleitor conviveu com ele jogando bola, frequentou a escola com ele, assistiu o casamento dele, frequenta a missa junto com ele, torce pelo time de futebol que ele torce. O deputado sai daqui na quinta-feira, vai direto para o distrito dele. Vai à missa, vai ao casamento, vai ao futebol, mora ali no distrito. Então, o eleitor acompanha a atividade do parlamentar. Não tem essa dissociação que tem hoje no Brasil, do parlamento pensar uma coisa e a população pensar outra. Então, se nós tivéssemos que fazer uma reforma profunda no sistema eleitoral, eu me cingiria a 2 itens. Proibição de coligações proporcionais, porque isso é a negação da existência do partido. Se você coliga, você não sabe mais qual é o partido que você está votando. Você chega na Europa, quais são os partidos que tem? Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Cristão, Partido Verde. Quem é do Verde? Quem defende a ecologia. Quem é comunista? Quem defende a doutrina comunista. Quem é socialista? Quem é trabalhista? Quem é liberal? Que defende a ideologia liberal. Então, o eleitor, quando vai votar, ele tem nitidez do voto, ele sabe onde está votando. Você está votando no Partido Liberal por quê? Porque eu sou um liberal. Você está votando no Partido Comunista por quê? Porque eu sou um comunista. No Brasil, você vota num partido desse aí. Vamos pegar um partido aqui, recém-criado, PROS. PROS quer dizer Partido Republicano da Ordem Social. O que é que isso quer dizer? O que é que isso diz para você? Partido Republicano da Ordem Social. Nem para você, nem para ninguém, não diz absolutamente nada. Todos os partidos no Brasil são republicanos, não tem nenhum defendendo monarquia, e todos defendem a ordem social. Não conheço nenhum que pregue a desordem social. Então, os partidos hoje no Brasil estão no caminho inverso do que viria a ser um partido. A ideia do partido é de parte, de um segmento da sociedade que acredita que uma maneira de governar é que acerta e luta por aquilo ali. Os partidos no Brasil estão procurando, de todas as maneiras, não ter uma identidade, não defender uma bandeira, serem amorfos. Para quê? Para não ter ninguém contra eles. Você viu o Kassab, que é o presidente de um dos grandes partidos do Brasil, o PSD, dizer: o meu partido, o PSD, é um partido que não é de centro, não é de direita, não é de esquerda. Isso é o quê? É um antipartido. O partido tem que ter uma doutrina, tem que ter uma ideologia, tem que ter um programa, tem que lutar por uma bandeira. Para quê? Para quando o eleitor for votar, senão eu vou votar nesse partido aqui porque ele defende o aborto. Eu não voto nesse partido porque ele defende o aborto. Mas o partido tem que ter as suas bandeiras e defender de maneira nítida para o eleitor saber em quem está votando. Deputado Jacome, o senhor concorda com o deputado Marcelo Castro? O senhor acha que tem que ter fim às coligações? Eu concordo em parte com relação a essa questão da falta da identidade ideológica dos partidos no Brasil. Mas nós não vamos conseguir isso, por exemplo, instituindo uma cláusula de barreira ou implantando abruptamente o fim das coligações partidárias. Eu acho que a gente precisa estimular o eleitor brasileiro a se identificar, a procurar um partido que tenha uma orientação ideológica ou filosófica que o identifique,
que faça com que ele se sinta afinado com o pensamento daquele partido. Agora, não dá para fazer isso da noite para o dia. Nós saímos, por exemplo, de um sistema bipartidarista durante muito tempo. Aquela dicotomia partidária ainda impera muito nos rincões do Brasil, o verde e o vermelho. Lá no nosso estado, por exemplo, se chama o bacurau e o bicudo. Quer dizer, a gente precisa trabalhar, não é, naturalmente, a quebra dessa dicotomia. Agora, é preciso que a gente também, nessa reforma política, a gente inclua o eleitor. Eu acho que quando você fala em corrupção, você tem que quebrar o elo todo da cadeia. Não é? Você tem que punir severamente, exemplarmente, o político corrupto. Mas e o eleitor, que tenta toda hora corromper o político? Deputado, falando sobre coligações, uma proposta em análise no Senado prevê a cláusula de desempenho e os partidos que não atingirem a cláusula podem se unir em federações. O senhor acha que pode ser uma alternativa às federações? Não acho, porque eu acho que os partidos maiores, e aí eu chamaria de ditadura dos grandes partidos. É muito cômodo para o partido já bem estruturado, que tem um grande fundo partidário, que tem estrutura de poder, querer, por exemplo, acabar com as coligações abruptamente, porque você asfixia os pequenos e faz com que é um sistema indireto de cooptação. Essa é que é a verdade, dos grandes partidos. Você tenta eliminar os pequenos partidos, e eu pergunto, e o eleitorado brasileiro que, por exemplo, nessas eleições, vamos dizer, tem duas PECs tramitando no Senado. Todas duas preconizam, por exemplo, um mínimo de 2% por uma cláusula de desempenho. Aí nós temos 28 partidos ou 30 partidos temos 35 que funcionam, registrados. Temos mais outros 35 na linha de montagem então, para serem falar criados. Em 35. Vamos dizer que 12 alcançaram essa cláusula de desempenho. E esses 20 e tantos partidos que não alcançaram, mas tiveram 1%, 0,8%, 0,7%, tiveram 2 milhões de votos, ou 3, ou 1,5%. Esse eleitorado ia se expressar de que forma? Será que essa parcela do eleitorado se sentiria contemplado apenas com esses 12? Eu não estou dizendo que, defendendo abertamente que é bom, que é salutar termos 30, 40 partidos. Eu sei que operacionalizar isso, né, na justiça eleitoral, no sistema político eleitoral, não é tarefa fácil. Agora também, querer, por uma ditadura dos grandes partidos, que já tem a supremacia em tempo de TV, que tem na questão do fundo partidário, você asfixiar, até quebrando, né, um princípio, que é o direito das minorias, que é o pluripartidarismo no Brasil. Eu acho que não é por aí que nós vamos aperfeiçoar o sistema político eleitoral brasileiro. Deputados, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos para continuar o tema. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma política com o líder do bloco PTN, PTdoB e PSL, deputado Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, e o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, que foi relator da reforma política na Câmara. Deputado Marcelo Castro, no encerramento a gente estava falando sobre federação partidária, coligação. Como o senhor vê isso? Deixa eu lhe dizer, toda a palestra que eu dou sobre reforma política, Daniela, eu formulo algumas questões. Primeiro, por que os sistemas eleitorais funcionam relativamente bem no resto do mundo inteiro, e não funcionam aqui no Brasil?
É porque o nosso sistema é diferente do sistema do mundo todo. O mundo inteiro só adota 2 sistemas eleitorais. O majoritário distrital, das democracias mais antigas, Inglaterra, França e Estados Unidos, e o proporcional de lista fechada, que o eleitor vota no partido e não no candidato. Por quê? Porque ele está votando num programa, numa ideia, num conceito. Aqui, nosso sistema é proporcional, e ao invés de a gente fazer como no mundo inteiro, do eleitor votar no partido, porque vota no programa, vota na ideia, vota no conceito, vota na proposta, aqui nós votamos individualmente. Então ocorre a barbaridade de, na eleição passada em São Paulo, nós tivemos 3.000 candidaturas, 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual, 1.400 e tantos candidatos a deputado federal. Tu imagina o constrangimento de um sistema eleitoral que submete ao eleitor ao ridículo de ter que escolher entre 3.000 nomes. Isso é impraticável, isso não existe em canto nenhum do mundo. Deputado, como o senhor vê a crítica do deputado Jacome de que restringir a participação desses pequenos partidos vai tirar o voto de quem... Deixa eu responder indiretamente a ele. Por que os sistemas eleitorais funcionam, não funcionam aqui? Segunda pergunta. Qual é o país do mundo que tem 28 partidos representados no Congresso Nacional? Isso não existe em canto nenhum do mundo. Isso é uma aberração. Isso é uma distorção. Qual é o país do mundo que o partido do presidente da República, do chefe do governo, do primeiro-ministro, só tem 13% dos votos do parlamento? O Michel Temer, o PMDB, só tem 13% dos votos. A Dilma, o PT, só tinha 12, 13% dos votos do parlamento. Não tem sustentação o presidente da República, não tem governabilidade. Porque o partido dele, imagina o Barack Obama nos Estados Unidos, o Partido Democrático lá, com 13% dos votos do parlamento. Não funciona. Imagina a Angela Merkel na Alemanha, que o seu partido tivesse 13% do parlamento. Não funciona. O nosso sistema não funciona. Ponto final. Não funciona por quê? Porque nós somos diferentes dos outros. Em todos os lugares do mundo, as campanhas são partidárias. Você vota no partido, ou quando você vota no distrito, que é majoritário, você vota no candidato, mas cada partido só tem um candidato. Então, como só tem um candidato, a campanha é partidária também. Aqui não, as campanhas são individualizadas. Nós vamos para uma campanha. Eu sou do PMDB. O PMDB tem 10 candidatos a deputado federal. Quais são os maiores adversários que um candidato tem na campanha? São os seus companheiros de partido. Isto é a negação da existência de partido. Como é que nós participamos do mesmo partido, comungamos da mesma ideologia, lutamos pelas mesmas causas e quando vamos para a eleição, nós somos inimigos? Eu fico torcendo para você ter menos votos e você torcendo para eu ter menos votos. Isso não funciona. É o nosso sistema que está anômalo. Ou nós acabamos com coligações proporcionais, que é a negação da existência de partido, ou nós acabamos com as campanhas individualizadas, ou nós vamos ficar sempre fazendo o que nós estamos fazendo. Reformas superficiais, reformas perfunctórias, reformas que não mexem na essência do nosso sistema eleitoral e, portanto, não corrigem. Não corrigindo o que é essencial, continua a corrupção, continua essa anarquia que está aí, a falta de representatividade, o distanciamento, a dissociação do parlamento com as bases, a falta de acompanhamento que os eleitores têm. Hoje, 2 anos depois das eleições, faz uma pesquisa, 70% do eleitor não sabe quem votou. Ora, se eu não sei em quem eu votei, eu vou cobrar de quem? Deputado Jacome, como o senhor vê essa crítica e como fazer esse equilíbrio de governabilidade, presidencialismo de coalizão que depende disso? A solução é a lista fechada? Eu quero discordar, respeitando e mantendo minha admiração pelo deputado Marcelo, que é um estudioso do assunto. Primeiro, eu não acho que é uma maravilha o sistema político eleitoral dos outros países. Não acho. Claro que está bem avançado. Essas democracias europeias com centenárias, está claro que está um processo bem mais consolidado historicamente do que o nosso. Mas eu acho que nós estamos avançando. Por exemplo, essa introdução nova nessa campanha, que foi a doação individual, que ainda não pegou no Brasil. Hillary, por exemplo, arrecadou bilhões de dólares, porque lá a coisa está muito mais sedimentada, está cristalizada, da doação individual. O eleitor doando para a campanha do candidato que ele acredita.
Eu acho que na próxima eleição nós já vamos avançar bem essa questão. Mas o senhor não acha que o grande Não é? número de partidos acaba dificultando essa participação do eleitor? Dificulta. Agora eu pergunto, se o brasileiro quisesse 2 ou 3 partidos só, por que o deputado Marcelo acabou de dizer que, por exemplo, o PMDB só tem 13%? Uma resposta do eleitorado dizendo que não é a maioria do eleitorado brasileiro que quer 1 ou 2 ou 3 partidos. Senão, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos dezenas de partidos. Agora, por que só falamos em republicano e democratas? Porque a grande maioria do eleitorado americano quer esses 2 partidos. Porque o sistema eleitoral de voto majoritário induz a uma diminuição drástica de partidos. Então, sempre se ficam o 2, 3 eleitorado partidos. brasileiro quer os 3 maiores partidos, que votem. Não, o problema nos não é 3 do- maiores o problema não é partidos. do eleitorado, Mas é do a sistema cada eleitoral. eleição, o eleitorado brasileiro está mostrando mais pulverização. Isso é um fenômeno, eu acho que sociológico também, que precisa ser melhor estudado. Giacomo, o que é que a gente Não é? ouve todo dia, Daniela? É o eleitor dizendo com propriedade que não vota em partido. Vota no candidato, independente do lugar que ele esteja. Por quê? Porque nós não temos partido. Quando você vota no PSD, você está votando a favor do quê? Está votando contra o quê? Estou citando o PSD, mas poderia citar o PP, o Democratas. O Democrata já tem uma certa conotação ideológica. É um partido de uma mais acentuação doutrinária de direita. O PT já tem uma ideologia de esquerda. Mas o PMDB, por exemplo, que é o meu partido. Você, quando vota no PMDB, você está votando a favor de que causa? Você está votando contra o quê? Isso não pode existir. O Mas eleitor, assim na hora de não há- votar, ele tem que saber que votando no partido tal, ele está votando a favor de tais e tais e tais causas, e está votando contra tais, tais e tais causas. Por quê? Senão o eleitor não sabe onde votar. Ele vai votar por pessoa. O que é que ocorre com as campanhas individualizadas? É que o partido chega aqui, tem 50 deputados. Tem um líder, tem o presidente do partido. Vai ter um entendimento com o presidente da República, com o ministro da Casa Civil, para votar determinada matéria. Aquilo ali está certo? Não. O deputado do partido disse, não é assim não. O meu cargo ainda não foi liberado. Eu não voto não. O outro lá, não, eu não vou votar também não. Por quê? Porque o camarada se elegeu sozinho. A campanha dele foi individualizada, não foi partidária. Pois é, Ele se os deve o partidos mandato ao não têm esforço uma pessoal linha dele. ideológica bem consistente, por que querer que o eleitorado concentre seus votos em 2 ou 3 partidos? Essa é a questão. Agora, eu acho que pode E a lista se- fechada, deputado Giacomo? eu não vejo condições para a gente instituir isso no Brasil com os partidos, como essa análise foi feita agora. Já imaginou como ficaria uma lista fechada hoje? Na atual realidade partidária do Brasil? Eu acho que a gente precisa fortalecer a linha ideológica dos partidos. Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor o eleitorado. Eu sou favorável ao voto facultativo. Eu acho que o voto obrigatório não devia ser uma imposição. E aí sim, você direcionar o eleitorado para votar no partido, um processo cultural. Mas hoje eu não vejo a menor condição da gente instituir Sabe listas quando é que isso vai fechadas. acontecer, que ele está dizendo? Nunca. Cada dia mais nós vamos piorar. Cada dia mais vai haver maior fragmentação partidária. Cada dia mais os maiores partidos vão ficando pequenos e os pequenos vão se fragmentando mais. Hoje nós temos 28 partidos, nós tínhamos 18, nós tínhamos 12, nós tínhamos 7, nós tínhamos 2. Cada dia está aumentando. Já já nós vamos ter 50 partidos no parlamento. É impossível se administrar dessa maneira. Eu uma vez fui para um debate com o presidente Lula, eu representando o PMDB, o Henrique Fontana, nosso colega, representando o PT, e eu disse para o presidente Lula, eu digo, presidente, nós temos que consertar o nosso sistema que é anômalo. A minha proposta qual é? Bota o mapa do mundo democrático na minha frente. Bota uma venda aqui nos meus olhos. E eu vou com o dedo aqui, cego, sem saber onde é que eu estou botando o dedo. No lugar que meu dedo cair, qual for o país que caiu? Espanha. Pega o sistema da Espanha e bota aqui, que dá certo. Não, caiu em Israel. Pega o sistema de Israel e bota aqui, que dá certo. Caiu nos Estados Unidos. Pega o sistema e bota aqui, que dá certo. Por que o nosso sistema não dá certo? Não dá certo porque é uma anomalia, porque é uma fusão, uma confusão de conceitos. Nós copiamos erradamente os sistemas eleitorais que tem no mundo.
No mundo só tem 2 sistemas eleitorais, o majoritário distrital, que você vota num distrito, num candidato, ou o proporcional de lista fechada. E na Alemanha, que é a junção dos 2, no México e alguns outros países que fizeram a junção dos 2. Hoje, os cientistas políticos e os estudiosos do assunto, o que é que eles dizem? O sistema misto funciona melhor, porque compensa as deficiências de um, é compensado pelo outro. Então, a coisa mais positiva do sistema majoritário é a proximidade do eleitor com o eleito, que eles se conhecem, são amigos, e um cobra do outro. Qual é a grande vantagem do sistema proporcional? É permitir a representação das minorias, é permitir que a sociedade se organize em correntes ideológicas. Mas o sistema proporcional tem a grande desvantagem que é de pulverizar, de permitir uma pulverização, uma fragmentação partidária. Hitler chegou ao poder por quê? Foi ditadura? Foi golpe? Não. Chegou pelas urnas. Por que que chegou? Porque a Alemanha, que era sistema majoritário distrital, passou para o sistema proporcional. Quando passou pelo sistema proporcional, houve uma fragmentação partidária e o Hitler, com 30 e poucos por cento do voto da população, foi ser o primeiro-ministro. E aí começou o nazismo, porque o sistema era de lista fechada que promove essa fragmentação partidária. Então, hoje há um consenso entre os estudiosos que o melhor seria a junção dos 2 sistemas, o sistema alemão atual. A metade seria eleito pelo distrito, que essa era a minha proposta que eu apresentei na reforma política. Nós temos, por exemplo, o Piauí tem 10 deputados federais. O Piauí seria dividido em 5 distritos. 5 parlamentares do Piauí seriam eleitos pelo distrito, cada um representando um distrito, e 5 seriam eleitos pela lista fechada. Cada partido apresentaria sua lista. E o eleitor daria 2 votos, um no distrito e outro no partido. Deputados, infelizmente, nosso tempo foi pequeno para um tema tão abrangente. Eu agradeço a presença dos senhores. Eu que agradeço. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre reforma política com o líder do bloco PTN, PTdoB e PSL, deputado Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, e o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!